Eu vou só silenciar o chat para não atrapalhar aqui a reunião. Então, a reunião está sendo gravada, tá? A gente vai disponibilizar. Eu acho que iniciou aqui. Iniciou. A reunião está sendo gravada. A ideia é que a gente consiga tirar algumas dúvidas, tá? Que vocês tiveram sobre ao manusear o Petros, tá? Quem quiser pode mandar tanto no chat quanto levantar a mão e perguntar. A gente pode compartilhar a tela aqui, tá? Para a gente ver as ocasiões que vocês estão com dúvidas. A gente já tem uma pergunta no chat que foi da Ana Carolina. Ela falou: minha dúvida é sobre o registro de execução. Como informar a execução parcial de uma atividade? Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar minha tela para mostrar melhor para vocês, tá? Bom, o registro de execução, a gente vem aqui em registro de execução, certo? E a gente vai fazer aqui, né, a alimentação do sistema com as atividades que foram executadas, tá? Então, tipo assim, eu vou colocar aqui um número específico, uma quantidade do que eu realizei em relação àquela entrega. Então, por padrão, você vai colocar coisas que já foram finalizadas, tá? Tá, Ana? Então, a ideia é que você coloque, faça no passado, não faça tipo agora que eu ainda vou realizar lá no futuro. Não, aqui é tipo, realizei e vou alimentar o sistema. Realizei e vou alimentar o sistema. A gente tinha aquela sugestão de vocês fazerem semanalmente, né? Quem pudesse, né, se adaptasse a essa metodologia, vim aqui semanalmente e vou aqui alimentar o que eu fiz na semana que se passou, tá? Então, a ideia é você fazer coisas que já foram concluídas, por isso que essa porcentagem fica com 100%. Tá? Então, aqui, quando eu alimentei, coloquei esse um vídeo divulgado, então quer dizer que eu completei e está 100% concluído esse um vídeo que eu fiz, tá? Então, quem adotar a metodologia que a gente sugere, né, que venha semanalmente aqui e coloque a quantidade do que você fez na semana que se passou, né, se estiver correspondente àquele mês, aquele período que você, né, iniciou aqui seu plano de trabalho. Então, a ideia não é a gente falar, eu vou fazer tal coisa, então eu vou deixar aqui o progresso. Ele até dá a opção de você querer mudar o progresso aqui. Mas a ideia que a gente está passando nos treinamentos é que você coloque coisas que já foram concluídas. Tá? Então, por exemplo, eu anoto 10 minutos todo na minha agenda toda segunda-feira, que é o suficiente para você alimentar. E eu falo o que eu fiz, né, na semana que se passou. Então, dia 9, segunda-feira dessa semana, eu entrei aqui no sistema e vi o que eu fiz do dia 2 ao dia 6. Então, eu fiz alguma coisa sobre esse conteúdo audiovisual divulgado, eu venho aqui e adiciono, né, uma descrição. Então, eu fiz 3, lembrando que sempre tem que começar com a quantidade, tá? A entrega tem que ser mensurável, você tem que quantificar ela. Então, 3 vídeos divulgados sobre o Petros, por exemplo. Então, aqui foi algo que eu já fiz. Aí eu venho aqui só alimentando com o que eu já fiz. Porque se eu for colocar, tipo, que eu ainda vou fazer, eu não vou saber ao certo a quantidade correta, né? Do quanto que eu vou fazer. Tem algumas demandas, algumas entregas, que é difícil você, né, prever ali quanto que você vai fazer na semana. Então, por isso que a ideia é que você já coloque em coisas que estão concluídas, tá? Então, eu fiz 5, fiz 6, fiz 10. Aí a ideia é que você coloque coisas que já foram concluídas para você ter essa quantidade assertiva ali, tá? Uma quantidade que realmente aconteceu, tá bem? Bom, essa pergunta foi a pergunta da Ana. Alguém tem mais alguma pergunta? Se vocês quiserem, podem escrever no chat, tá? Quem tiver tímido, pode escrever no chat, se tiver alguma pergunta. Uma pergunta que surgiu bastante para gente, principalmente agora para os participantes, foi quando aconteceu isso aqui. Vou tentar compartilhar aqui.
ver se eu consigo. Tá, ele tá compartilhando toda a minha janela. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Eu acho que estão. Só conseguem ver, acho que só consegue ver a janela do Google Chrome. Mas deixa eu tentar mostrar pra vocês. Acho que eu vou colocar no Drive, que é uma imagem que eu quero mostrar pra vocês. Aí teve bastante dúvida essa semana. Daí eu vou mostrar aqui. Tá, consegui. Vou apresentar aqui. Aqui, ó. Esse erro aqui aconteceu em alguns participantes, tá? Quando eles estavam incluindo o plano de trabalho. Fez tudo certinho lá, conforme o passo a passo. Mas na hora de gravar, ele deu esse erro aqui, ó. Erro ao validar plano de trabalho. Apenas é permitida a inclusão por usuários participantes do programa ou em caso de chefia, seguindo a tabela 1 disponível na documentação. O que acontece? Quando dá esse erro, é porque a chefia não selecionou, né, você para participar do programa. Porque antes, quando a gente fez o treinamento das chefias, antes de criar todos os planos, elas primeiro têm que selecionar os participantes, né, do programa dentro do sistema, tá? Então, quando dá esse erro aqui, é porque você não está selecionada, aí você entra em contato com a sua chefia e pede para ela selecionar ou desligar você, né, caso seja necessário. Mas pede para ela selecionar você dentro do sistema para você poder conseguir criar o seu plano de trabalho, tá? Aí depois que ele seleciona, você consegue gravar normalmente, tá bem? Então, se acontecer esse erro aí com vocês, vocês já sabem que a solução é essa, tá? Se uma atividade não está na tabela, ela poderá ser criada? Sim, Vanelleia, é uma dúvida também que o pessoal estava perguntando lá no espaço do EVT, né? Que a gente disponibilizou aquela lista de entregas para vocês, né? Essa daqui, que é uma planilha, né? Que a gente está alimentando para a gente ter algumas entregas como padrão. E caso você, eu senti que não tem uma entrega que a minha unidade faz, mas eu não consegui encaixar ela em nenhuma dessas outras aqui. Aí você tem que enviar para o nosso e-mail com o nome da entrega que você quer incluir, a descrição dela, o fluxo de trabalho dela e o tipo de meta, tá? Então, com esses 4 campos, a gente já consegue verificar, né? Porque todas elas aqui seguem uma nomenclatura. Tem o objeto, algum complemento, e no final sempre tem esse verbo aqui no particípio, tá? Na maioria delas. Então, a gente vai verificar se está nessa mesma estrutura, né? Se não tiver, a gente vai ajeitar para poder encaixar aqui, tá? Então, caso você, minha unidade faz essa atividade que é muito específica, só a gente faz, ou então é crucial que ela seja inclusa. Aí você manda para o pgr@ufam.edu.br, que a gente está, né, validando, né, essas entregas e incluindo aqui se necessário, tá? Alguém mais? Tem mais alguma dúvida?
Se vocês tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão, quiser compartilhar a tela, tá? Manda no chat, quem é tímido de falar, pode mandar no chat que a gente vai respondendo. A Vanderleia mandou sobre o for risco. Eu faço monitoramento dos riscos. Sabe informar onde enquadrar na tabela? Deixa eu ver aqui na lista de entregas. Não tem nenhuma parte específica com essa parte de riscos, Vanderleia, né? Vanderleia. Aí você manda certinho o que você faz, tá? Como que você monitora, né? Até porque precisa ser quantificado. É de vezes que você entra dentro de um sistema, ações que você conclui, aí precisa mandar certinho de uma forma que você consiga quantificar. Tá? Aí você manda pra gente e a gente inclui. Tá? Tipo, é uma auditoria que eu faço dentro do sistema e toda semana eu entro 3 vezes, tá? Porque precisa quantificar lá depois quando você for colocar alguma coisa sobre essa entrega. Aí você manda a Vanderleia que a gente vai incluindo algo mais específico, tá? Quem precisar também incluir entregas mais específicas, a gente está agilizando, né? Para que vocês consigam criar o plano de entrega, né? O chefia, quem for chefia cria plano de entrega, quem for participante cria seu plano de trabalho, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Na elaboração das entregas de 1 a 31. Cada atividade deve prever a quantidade. Não, quem faz a previsão da meta trimestral, que é o do plano de entrega, é o chefe, tá? Nos planos de trabalho de vocês, como participantes, vocês só vão colocar o que foi realizado realmente, tá? Então, lá no plano de trabalho de vocês, quando for participante, né? Vocês não precisam prever essa quantidade. Quem prevê é o chefe, e ele vai prever a quantidade de toda a unidade durante os 3 meses do plano de entrega, tá? Mas quando você for fazer o seu plano de trabalho individual, você não vai prever essa quantidade, tá? Você só vai colocar lá nos registros de execução, como eu mostrei no início aqui do plantão, o que realmente foi feito.
Que daí o chefe, no final do trimestre, ele vai cruzar essas informações do que foi realmente feito, né? Que vocês fizeram ali como servidores da unidade, né? Com o que ele tinha estimado para o trimestre, tá? Então, no plano de trabalho, vocês não precisam prever. Quem prevê é a chefia no plano de entrega. Pedro perguntou. Desenvolvo atividades em 2 unidades na Protec. Como vou mesclar meu plano de trabalho? Tá, Pedro. Primeiro, a gente pede que você nos envie quais são essas 2 unidades, porque daí a gente precisa que você esteja vinculado nessas 2 unidades. Numa, eu acredito que seja a sua de lotação, né? E a outra é a que você contribui, né? Creio que seja assim. Tem uma que é a sua oficial, né? Que você está lotado, e outra que você contribui. Aí lá, quando você for criar seu plano de trabalho, vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Você veio aqui, incluiu o seu plano de trabalho, né? Aí, quando você for adicionar uma entrega, ele dá a opção de você colocar essa origem como se fosse de uma outra unidade. Aí você vai lá, coloca da unidade que você tem de lotação, né? Todas as entregas. Aí quando chegar a hora de colocar a contribuição que você dá na outra unidade, você vai vir aqui em outra unidade, vai tirar o plano de entregas que é da sua unidade e pesquisar o plano de entregas dessa outra unidade que você contribui, tá? Então, vou pesquisar, eu ajudo lá na CTD, mas você precisa estar vinculado para poder aparecer para você, tá? Aí, quando você está vinculado, você consegue enxergar o plano de entrega dessa outra unidade e selecionar uma das entregas que você contribui nessa outra unidade, tá? Então, você consegue fazer isso, contribuir, né, com uma entrega de uma outra unidade. Só que quando você faz isso, tá contribuindo aqui com uma entrega de uma outra unidade, ele vai pedir 3 assinaturas, tá? A sua assinatura, a assinatura do chefe, que é onde você está lotado, da unidade que você está lotado, e a assinatura do chefe dessa unidade que você contribui. Então, é como se você tivesse 2 chefes, já que você contribui ali com 2 unidades, tá? Não sei se tirei a tua dúvida, Pedro. Se tiver mais alguma coisa, você pode mandar aí no chat. A Vandaleia perguntou: eu vou estar de licença capacitação de 6 do 1. 6 do 1. Tá. De 6 do 1 a 6 do 3, voltando no dia 7 do 3. O chefe deve prever as atividades de março para mim? Você volta dia 7 do 3, né, Vandeleia? Não, ele não precisa, tá? Prever as atividades de março para você. Mas você, como você vai ter ali, eu acho que 3 dias em janeiro, você precisa fazer o seu plano de trabalho de janeiro, né? Mesmo que tenha 3 dias, porque você vai ter 3 dias ali. Coloca 100% de janeiro, tá? Normal. E daí você vai calcular esse 100% de acordo com o que você vai fazer nesses dias que você tem restantes em janeiro, tá? Aí o chefe ele consegue concluir e te avaliar depois. Ou então, dia 6 do 1, antes do dia 6, né? Você já coloca tudo que você fez ali naqueles seus 3 dias e já conclui, teu chefe só avalia o de janeiro, tá? Aí, quando for em março, no seu retorno, aí você faz o de março, tá bem? Ah, você pediu afastamento em janeiro e fevereiro. Ah, tá. Ah, então não precisa fazer o plano de trabalho em janeiro e fevereiro. Só na sua volta em março. Deixa eu ver, tem outra pergunta aqui. Essa da licença já foi. Bom dia, gostaria de saber sobre o recesso do fim do ano. Podemos inserir em afastamentos? Podem sim, Elaine, inserir em afastamentos, tá? Você insere lá normal nos seus afastamentos, tá? Não é uma entrega, ele não entra lá como uma entrega, diferentemente do SUSEP. Então, aqui na lista de entregas que o seu chefe vai fazer, muitas pessoas, né, tinham solicitado que a gente incluísse uma entrega lá naquela lista, com férias, licença, para aparecer aqui para vocês, né, na hora que vocês vão fazer o plano de trabalho. Mas não é aqui que a gente vai colocar os afastamentos, tá? Aqui só são entregas finalísticas
que vocês realmente fazem, são as atividades de vocês para compor 100% da carga horária que vocês têm disponível naquele período, tá? Para fazer o registro de afastamentos, a gente vai vir aqui em registro de execução, né? E aqui em afastamentos e colocar aqui o recesso, tá? Aí coloca aqui o período de recesso, né? O que é ponto facultativo, o que é feriado. E daí coloca aqui nos afastamentos, tá? Deixa eu ver a próxima. Não. Você pode deixa eu ler aqui a dúvida, né? A Elaine perguntou: somente o gestor pode inserir os afastamentos dos servidores na unidade? Na minha unidade, somente o gestor e a gestora substituta têm essa opção de afastamentos no Petros. Não, Elaine, o que eles podem fazer, que eles conseguem fazer, é alterar, ou excluir ou incluir também. Mas você mesmo pode vir aqui em afastamentos, tá? Depois que seu plano está assinado, e está aprovado, né? Essa bolinha aqui com mais, ela fica habilitada para vocês em todos os campos, tá? Então, você vem aqui, adiciona o seu afastamento e tudo mais. Porém, uma vez que você adiciona, só quem consegue excluir é o chefe e a gente do GT, porque eles têm essa opção aqui de afastamentos, que eu acho que foi que você comentou, né? Então, eles podem alterar ou excluir, tá? Mas você consegue incluir normalmente aqui no seu. É bem além. Aí você inclui, faz certinho. Caso tenha alguma, né? Reprogramei esse meu recesso, reprogramei ali as minhas férias. Aí você vai e solicita que eles excluam para você incluir com a data correta, tá? Como fazer o relatório semanal? Não é bem um relatório, tá? É só alimentar aqui o sistema. Então, como que eu faço, né? Eu tinha dado o exemplo no início do plantão, que eu faço assim. Toda segunda-feira, eu marquei de eu fazer 10 minutinhos, que é mais que o necessário, para eu alimentar aqui o sistema com o que eu fiz na semana que se passou. Então, dia 9, eu vim aqui e fui fazer a alimentação do sistema. Como que eu fiz isso? A primeira semana de dezembro, ali, né, o último, foi do dia 2 ao dia 6, certo? Então, eu vim aqui dia 9 e coloquei. O que eu fiz sobre essa entrega aqui? Eu fiz um vídeo divulgado sobre o Petros. Aí eu venho aqui e coloco tantos, então, X vídeos ou 10 vídeos divulgados sobre o Petros. Eu venho aqui e coloco. Aí vou para a próxima. Treinamento, eu fiz alguma coisa desse treinamento na semana que se passou? Aí eu fiz. Aí eu venho aqui e coloco, tá? Marina, Oi, pode falar. uma pergunta. Nesse que você acabou de pôr, a minha dúvida de não saber fazer foi justamente quanto às datas, porque nesse teu primeiro que já tinha, ó, um vídeo divulgado, a Uhum, data ficou certinha, de 2 a 6, ou seja, dá para entender que foi na semana. Mas toda vez que eu boto, fica igual o teu de baixo, dá um mês inteiro. Aí eu não consigo dizer que foi só numa semana. Eu não consegui alterar também. tá. Você pode tanto fazer assim, e ele vai entender que do dia 1 ao dia 31, em algum período aí do seu plano de trabalho, você fez esses 10 vídeos. Ou você pode fazer com especificado aqui. Eu vou fazer o exemplo aqui, ó. 5 vídeos. Aí eu vou especificar que foi naquela semana, mas não tá errado fazer dessas duas formas, tá? Mas se eu quiser especificar que eu estou fazendo da semana, eu venho aqui nesse início e conclusão e coloco que foi do dia 2 ao dia 6. É porque como eu queria fazer realmente de semana em semana, que é como a orientação foi dada, né? Uhum, Aí eu tentei fazer, mas eu juro para ti que eu não consegui alterar essa data. Eu vou até tentar de novo agora, tá. porque aí pode ser que esteja não habilitado ou eu que errei na hora. Mas eu vou já tentar aqui fazer o dessa semana que acaba Mas é hoje, aí eu já volto enquanto está no plantão. Só um minuto. tudo bem. É porque Obrigada. ele vem minimizado mesmo assim, tá? Porque ele dá essa opção, mas não é obrigatório. Aí você vem aqui e coloca específico, que quando salva, ele já vai salvar com o período que você colocou, tá?
Deixa eu esclarecer isso aqui para depois eu não me confundir nos meus próprios registros. Tá? Então, é assim que a gente pede que faça semanalmente. A Wanderleia, mas o chefe vai precisar fazer um plano de entrega somente para mim? Não, Wanderleia. Quando ele voltar, já vai estar lá tuas entregas, entendeu? Lá no plano de entregas que ele fez de janeiro a março, tá? E daí tu só vai selecionar para fazer o seu plano de trabalho. Não é igual o SUSEP, né? Que quando vocês voltavam, aí tinha que fazer um programa de gestão só para você. Não. As suas entregas já vão estar lá de janeiro a março, vão ficar lá, tá? No plano de entregas. Quando você voltar, você só faz seu plano de trabalho normalmente, tá? Ele não precisa criar um outro plano de entregas para você. Até porque ele não vai conseguir, porque o Petros ele só deixa você fazer um plano de entregas por período, né? Está vigente um plano de entregas por período. Como ele já vai ter um plano de entregas de janeiro a março, se ele for tentar fazer um só de março para você, ele não vai conseguir, porque já está lá, né, no de janeiro a março, as entregas da unidade, tá? Criei meu plano, mas eu não sei executar. Tá, eu acho que essa dúvida eu respondi, né? O Rafael perguntou, criei meu plano e o chefe assinou. Tá aprovado, você assinou, né? Entendi isso, que você está aprovado, mas eu não sei executá-lo e completar algumas porcentagens. Então, aqui você só vai colocar, né, o que foi concluído semanalmente, tá? E essa meta, quanto que foi feito e a porcentagem, vai ficar com o seu gestor, tá? Ele vai ver aqui os seus registros e ele vai ver a quantidade que foi feita ali na unidade e vai colocar aqui o progresso. Eu posso até mostrar para vocês, para tentar abrir um pouco a mente de vocês. Então, vou fazer uma situação hipotética aqui. O que o chefe de vocês vai fazer, tá? Vocês não precisam fazer isso, é só o chefe de vocês. Como é que ele vai ver, né, o que realmente foi feito, tá? Quando findar o trimestre, o chefe de vocês vai vir aqui em plano de entregas, tá? Eu vou pesquisar aqui o da DGEP, que é a minha unidade. Ele vai vir aqui, ó, e cada entrega que ele cadastrou lá naquela lista para vocês, né? Ele vai registrar a execução também, tá? Então, como que ele vai fazer isso? Na verdade, aqui em execução, planos de entregas, ele vai vir aqui, ou então vai ver gestão de processos realizados no SEI. Ele vai vir aqui nesse olhinho, o chefe de vocês, e vai ver todos os participantes que em algum momento selecionaram no plano de trabalho. Então, quando vocês selecionam no plano de trabalho de vocês aquela entrega, ele consegue ver que você está contribuindo com aquela entrega que ele colocou no plano de entregas da unidade. Então, ó, nessa gestão de processos no SEI realizado, quem é que está contribuindo aqui da DGEP? É a Isabelle, a Cláudia e o Cauã. Aí ele vai vir aqui. Vou ver quanto que a Isabelle fez. Ah, então, em outubro, a Isabelle fez 13. Beleza. Fez em novembro. Vai fazer a contagem aqui, né? Fez 8, 9, 10, fez mais 11, tá? E aí ele vai ver de todo mundo. Ah, então a Isabelle fez tantos. Tá, vou vir aqui para a Cláudia. Cláudia fez, aí vai vir aqui, né? Quando tiver o registro de execução. Cauã fez quanto? Em novembro fez 72, tá? Em outubro não fez, não teve nenhum registro de execução. Em novembro fez 72. Então ele vai vir aqui e vai ver quanto que vocês fizeram de cada entrega. E depois ele que vai vir aqui e mudar essa meta e esse progresso que aparece lá no plano de trabalho de vocês, tá? Então, quando ele mudar aqui, que ele for fazer esse mapeamento no final do trimestre, é que vai ficar atualizada aquela meta e aquele progresso em porcentagem, tá? O trabalho de vocês vai ser só colocar em quantidade para ele poder conseguir fazer essa visualização mais fácil, tá? Então, ele vai vir aqui. Então, essa próxima entrega, quem é que está contribuindo? Ó, já tem 4 pessoas contribuindo. Aí ele vai ver quanto que cada um de vocês fez, para ele poder colocar aqui a quantidade que a unidade entregou naquele trimestre, tá? Então, é assim que a chefia de vocês vai fazer. Então, a atividade de vocês dentro do sistema é basicamente deixar mais claro possível para ele aqui, né? A quantidade que vocês fizeram, tá? E de lá, depois, para alterar essa meta de progresso,
é com eles. Eles vão ver nessa relação e fazer aí a alteração de quanto que realmente foi realizado daquela meta que ele estimou para a unidade durante os 3 meses, quanto que realmente foi realizado, ele vai colocar lá, e quanto que foi de progresso, tá? Quanto que isso significou de progresso, tá bem? Então, com vocês mesmo fica só essa parte de detalhar aqui em quantidade, né? O que vocês fizeram sobre cada uma das entregas, tá? Isso, Vanderlei. Como você volta em março, as suas atividades, suas entregas, né, elas têm que estar previstas já nesse de janeiro a março, tá? Com as quantidades lá e as entregas que você faz, tá? Já tem que estar tudo previsto, que daí, quando você voltar, aí você contribui com aquelas entregas que já estão lá. No caso de recesso de fim de ano, na última semana, o afastamento compreenderá o período de 1 a 3 do 1, né? Seremos esse período de afastamento de 1. Não, assim, né? O afastamento, ele só deixa você fazer dentro do plano de trabalho. Então, como o plano de trabalho a gente criou até 31/12, e ele sempre vai considerar o último dia do mês como ponto de corte, né? Mesmo que você tente criar um plano de trabalho maior que 30 dias, ele não vai deixar, tá? Ele vai quebrar esse seu plano de trabalho e vai considerar o último dia do mês como se fosse o último dia do seu plano de trabalho, tá? E daí o que acontece? Como a gente fez até 31/12 esse plano de trabalho de teste, quando você for colocar o recesso, ele só vai deixar você colocar afastamentos com datas até 31/12. Então, você teria que quebrar esse recesso. No plano de trabalho de dezembro, colocar esse recesso do dia 30 e 31/12, né? Colocar ali o período do recesso, né? E quando você criar o plano de trabalho de janeiro, aí você coloca de novo um recesso, que é o do dia 1 até o dia 3, né? Se eu não me engano. Então, como tem essa quebra de plano de trabalho no meio da semana do recesso, aí você tem que colocar um pouco do recesso no plano de trabalho de dezembro, né? Foram aqueles dias de dezembro. E o outro recesso restante quando você tiver o plano de trabalho de janeiro, tá? Aí você registra a execução lá em janeiro. No dia 1/1, precisamos iniciar a execução do plano de trabalho, assim como no SUSEP, ou ele entra em execução automaticamente? Desculpe tantas perguntas. Nada, Elaine, tem que perguntar mesmo. Se você tiver dúvida, é melhor tirar dúvida agora, né? Então, ele fica como se você já estivesse executando, tá? Não precisa aí entrar nele dia 1 e colocar que ele está em execução, tá? A gente já vai considerar que você está executando. E quando passar uma semana, a recomendação que a gente dá, né? Então, dia 1, né? Começa dia 1. Quando for dia 6, você vem aqui no sistema, né? Se você quiser fazer segunda ou terça, você que escolhe, né? O dia que você quer fazer essa alimentação no sistema. Mas quando aí eu completar uma semana, eu faço dia de segunda-feira, né? Então, o que eu vou fazer? Dia 6 de janeiro, eu vou colocar o que eu fiz no dia 1, no dia 2 e dia 3, né? Que foram os dias úteis de janeiro. Então, você vai colocar o que foi executado, tá? Não precisa colocar em execução, nenhuma das entregas de execução, porque a gente já entende que você está executando naqueles dias que se passaram, tá? E que estão se passando. Aí você vai colocar só o que foi feito, tá? Não o que está sendo executado. Depois que assinou o chefe, ele fica como aprovado em execução, tá? Isso. Isso mesmo. Aí vocês vão fazer dessa forma a execução. Eu acho que depois que eu mostrei para vocês como que a chefia visualiza, deu para clarear um pouco, né? Como que vocês têm que fazer aqui, só para ele ver lá e no final do trimestre imputar o que, que a unidade fez, né? Que todos os colaboradores fez em relação a cada entrega, né? Durante o plano de entregas, tá? Alguém tem mais algum ponto? Ainda tem 20 minutos. Se a gente quiser falar mais alguma coisa.
Marina, por favor, você poderia mostrar um exemplo desse registro de execução? Posso sim. Vou mostrar um exemplo de como que eu faço, tá? Então, você vem aqui em registro de execução, né? Na tela inicial. Aí, o que eu faço? Toda segunda eu venho aqui e coloco o que eu fiz na semana que se passou. Então, dia 9 eu vim aqui, né? Segunda-feira dessa semana, e eu coloquei o que eu fiz do dia 2 ao dia 6. Aí eu venho aqui, coloco. Fiz alguma coisa desse conteúdo audiovisual? Aí eu fiz. Então, vou colocar aqui 5 vídeos divulgados sobre assunto Y. Aí eu coloco que eu fiz do dia 2 ao dia 6. Então, do dia 2 ao dia 6, em algum momento, eu concluí, né, 100% desses 5 vídeos que eu tô falando que eu fiz. Eu venho aqui e coloco aqui. Beleza, vou para a próxima. Fiz esse treinamento? Ah, eu fiz. Então, venho aqui, adiciono, né? Coloco, fiz quantos treinamentos? Eu fiz 3 treinamentos, né? Ministrei, né, 3 treinamentos sobre o Petros para os participantes. Quando que eu fiz isso? Ah, foi do dia 2 ao dia 6, né? Que eu tô fazendo da semana que se passou. Fiz alguma coisa de atendimento? Ah, eu não fiz. Então, simplesmente não coloca, passa para a próxima. Em algum momento, né? Você vai fazer isso aqui, em alguma semana, talvez. Talvez uma semana você tenha registro de execução, numa outra semana não, tá? Aí você só vai pulando para a próxima. Ah, não fiz nada na semana passada em relação a isso. Não precisa colocar nada aqui, tá? Só pula para a próxima. Metodologias. Ah, eu fiz um manual. Aí eu venho aqui e coloco um manual elaborado sobre assunto X. Aí eu venho aqui, foi do dia 2, né, ao dia 6. Venho aqui e dou OK. Tá? E é assim que você vai fazendo seus registros de execução, tá? Eu até finalizar aqui as entregas, né? Ah, na última aqui fiz o que eu fiz, o que eu não fiz. Aí o que eu fiz, eu coloco lá quanto que eu fiz. E o que eu não fiz, você só vai passando que em algum momento, em alguma semana do mês, né? Você pode fazer ou não. Mas se chegou o final do mês, você viu que aquela entrega, aquela entrega ali eu realmente não fiz nada, não, já é final do mês, já é a última semana, né? E eu não pretendo, né, fazer algum registro, né, alguma quantidade em relação a ela. Aí você vem aqui e justifica, falando, não houve, né, execução no final do mês, tá? Não precisa fazer isso aqui semanalmente. No final do mês você não conseguiu mesmo fazer nada daquela entrega, aí você coloca, não houve execução, pois esforços estavam centrados na entrega. Aí você vê qual é aquela entrega que te tomou mais tempo e você não conseguiu, né, ali lidar com as duas e teve, né, que se esforçar a focar em uma. Aí você coloca essa que você focou e coloca aqui um OK, um registro como se fosse uma justificativa, tá? Então, é assim que vai fazer, tá, Elaine, os registros de execução. Aí aqui colocando os afastamentos e os comparecimentos, tá? Deu para entender, Elaine? Você quer mais algum exemplo? Pode fazer aqui. Entendi. Muito obrigada. De nada, Elaine. Bom, se não tiver mais alguma dúvida, a gente ainda tem 15 minutos aqui no plantão, tá? Se quiserem aproveitar, a gente também está respondendo nos... Marina, uma última pergunta. Eu vejo, nesse mês, como eu já estou no meio do mês e eu não estava preocupado com quantidade, eu não sei dizer quanto, por exemplo, eu vejo no teu relatório, tu coloca um vídeo, um manual, 5 vídeos, 5 manuais. Uhum. Eu não tenho hoje como saber
quantos processos eu recebi, quantos eu iniciei, quantos despachos, para que no meu relatório eu coloque, né? 10 processos finalizados, ou 10 despachos encaminhados, ou das reuniões que eu participei, eu também não tenho como lembrar agora. Se eu puxar na memória, se eu for fazer isso, eu consigo. Mas de dizer que foram 14 reuniões realizadas. Esses relatórios, para eu já saber que a partir do mês que vem eu tenho que anotar realmente dados quantitativos. Esses relatórios, eles precisam ter esses dados quantitativos, de eu estar informando quantidade, ou eu posso deixar isso no geral, por exemplo, andamentos de processos, atendimentos realizados, reuniões realizadas, ou eu preciso dizer que foi uma, que foi duas, que foi três? Qual é a orientação sobre isso? Bom, como vocês estão fazendo esse teste de dezembro, não é crucial que vocês. Tá, porque a gente está dando treinamento agora, né? Então, esse plano de trabalho que vocês criaram de dezembro, ele foi um teste para vocês se ambientarem, né? Mexerem. Então, não precisem colocar o real de dezembro. A partir de janeiro, é crucial que vocês façam essa quantificação, tá? Por quê? Como eu tinha mostrado anteriormente, eu não sei se você tinha visto, Rafael, mas eu posso mostrar novamente. O chefe de vocês, ele precisa dessa quantidade. No final do trimestre, ele vai precisar dessa quantidade para colocar quanto que a unidade entregou daquela entrega específica, tá? Qual foi o resultado da unidade sobre aquela entrega específica. Porque ele vai vir aqui registrar a execução de um plano de entrega no final do trimestre, que é o trimestre, e ele vai ver quanto que cada um de vocês fez. Então, o chefe de vocês, a gente orientou eles sempre colocarem, né, uma quantidade estimada para cada entrega. Tá? Então, ele vai vir aqui e colocar ó, metodologias, guias e manuais elaborados. A minha chefe estimou que nos 3 meses a minha unidade vai entregar 30, tá? Pode ser 10 por mês, ou pode ser 20 no mês, 10 no outro e 0 no outro, não sei, tá? Mas estimou que naqueles 3 meses a gente, como unidade, entregaria 30. Aí ela vai vir aqui, ó, e vai olhar quem selecionou essa entrega lá no seu plano de trabalho. Então, 4 pessoas da unidade ó, selecionaram essa entrega. E ela vai vir aqui e ver quantos cada um fez. Porque daí ela vai falar depois, no final dos 3 meses, se deu esse 30, se foi abaixo de 30 ou se foi acima de 30. E para ela dizer isso, ela precisa dessa quantidade do que vocês fizeram. Tá? Deixa então eu só tirar uma outra dúvida agora que eu nem tinha visto que existia essa meta aí, ou se eu tinha visto, eu tinha ignorado. Quando tu mostrou, eu fui olhar no meu, o meu tem 4 atividades só. Uma é do SEI, aí a minha meta tá 300. Um é de atendimento ao público, aí também tá 300. E um é de reuniões realizadas e tá 200. Tá. Isso aí Eu não vou reunir 200 vezes. Não, calma. Foi um parâmetro que o chefe, né, quando ele foi cadastrar o plano de entregas, e ele colocou. Mas essa meta, ela não é a sua meta, não é que você tenha que entregar 200. É que nos 3 meses, a sua unidade tem que entregar, tinha, né, ali uma estimativa que ela entregaria 200. Então, aqui no meu também aparece, ó, treinamentos está 65. Eu tenho que fazer 65 por mês, esses treinamentos não. Esse 65, ele é a meta da unidade, então todo mundo que trabalha com essa entrega contemplaria, né, nesses 65, e é dentro dos 3 meses, tá? Então, de outubro a dezembro, que é quanto foi durado o meu plano de entregas desse último trimestre, a da unidade, todo mundo ali que trabalhou, né, com essa entrega, e durante esses 3 meses, entregaria esses 65. Porém, se for acima ou se for abaixo dessa meta que o seu chefe estimou, também não tem problema. Ele vai conseguir justificar lá, foi abaixo porque a meta que ele estimou foi, tipo assim, muito acima do que realmente vocês têm de demanda. Ou então, foi acima do que eu estimei porque eu tinha estimado ali um parâmetro, né, que não corresponde à realidade. Então, a ideia é que nesses primeiros momentos a gente consiga ter esse feeling de quanto que vocês fazem. Então, nesse primeiro plano de entrega de janeiro a março, talvez o seu chefe não coloque ali uma quantidade, né, que seja ali parecida com o real, porque justamente é só um parâmetro que ele colocou ali, para nos próximos, já que a gente já tem
essa quantidade do que vocês realmente realizam, aí ele coloca números que são mais factíveis. Entendi. Deu para Obrigado, entender? Marina. Obrigado de verdade. Nada. Então não se preocupem, tá? Era uma preocupação também, né? Que isso aqui que aparece, inclusive eu acho que até uma sugestão de melhoria que a gente pode, né, propor para o MGI, porque realmente fica parecendo que a gente tem que fazer tudo isso que está aqui. Mas não é, tá? Isso aqui é tipo como se fosse o resultado de todo mundo da unidade e durante os 3 meses, tá? Então não é só seu, eu tenho que fazer isso aqui, né? A qualquer custo, não, não é assim, tá? É uma meta ali geral. Às vezes é um parâmetro que a gente pediu para o seu chefe colocar ali no início, né? Até para ele ter esse feeling com o histórico que vocês vão alimentar o sistema, que eu sei que o pessoal da minha unidade, né, consegue entregar só 20 desse aqui durante o trimestre. Aí no próximo plano de entrega, aí ele vai colocar um número, né? Já que ele já tem esse histórico que vocês alimentaram o sistema do quanto que vocês normalmente realizam, ele já vai colocar um número ali mais próximo ao que seria o real, tá? Treinamento aqui. Uma última pergunta, uma última, agora a última de verdade. Esse mês eu coloquei 3 afastamentos. Eu coloquei o Aham, do dia 24, o do dia 25 e o do dia 31. tá. Só que aí, ainda há pouco, eu vi as colegas falando que da semana inteira, ou seja, elas também colocaram dia 23, colocaram dia 26, colocaram dia 27. Teve gente que botou dia 30. Tudo isso eu tinha que ter posto, essa parte eu fiquei na dúvida. Depende do recesso que você vai tirar, né? Qual a semana que você vai tirar o recesso. Aí você coloca o recesso também. É porque, pelo que eu tinha entendido, quem é do teletrabalho não tira recesso, só não vai presencial, né? Aí eu fiquei nessa dúvida agora, se isso é recesso ou se é presencial. Não, continua, é o mesmo recesso que todo mundo tem direito, tá? Então vocês tiram o recesso revezado e coloca Ah, aqui o tempo do recesso, porque o recesso vai ser querendo ou não, é um período que você não vai estar, né, ali trabalhando com as entregas finalísticas que você colocou aqui, né, no seu plano de trabalho. Então você vai tenho colocar que cadastrar ou na semana do Natal ou na do Ano Novo. isso, é Ah, cadastro, tá. tá? Tá bom. Que é um Porque período. eu realmente achei que, como eu ia continuar trabalhando de casa, eu falei assim, bem, então eu não preciso cadastrar, porque eu só vou estar no home, né? Não, Mas então eu vou pôr, eu não tinha incluído. você tem Obrigada. recesso. É o direito, você tem que ter, vocês têm o recesso, tá? Então, se Tá era uma bom. dúvida de outra pessoa, ainda bem que você perguntou. Aí vocês vão ter o recesso, sim, tá? Aí só vai ter aquele revezamento, né? E daí você coloca aqui, ó, se for na semana de Natal ou no Ano Novo, você cadastra o seu afastamento como se fosse o recesso também, tá? Lembrando que a compensação do recesso vai ser você, né? No caso, como é só um de teste, né? Aqui vocês, alguns ainda estão no SUSEP, é só realizar, né, a pactuação do plano de entrega de vocês, entregar o plano de trabalho, né, de vocês, tá? Inclusive, foi uma pergunta ontem também de quem trabalhava 100% integral, né? Se, se, se tinha recesso também, perguntaram, né? E tem sim, tá? Normalmente. Então, ver qual é a semana ali do revezamento do seu recesso, cadastra como afastamento, né? Se já estiver utilizando o Petro, se não, coloca lá no SUSEP, né? Para constar o seu período de recesso, tá? E daí, normalmente, igual as outras modalidades, tá? Já é possível cadastrar? Alguém perguntou aqui, Valdomiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Se possível, tendo em vista o horário. Pode fazer, Valdemiro. Já é possível cadastrar o plano de entregas, bem como o plano de trabalho no próprio ambiente de teste? Isso? Sim, Valdomiro. Na verdade, esse ambiente não é um ambiente de teste, tá? Apesar de estar petrosteste.fom.edu.br, ele já é o nosso ambiente oficial, tá? Mas como a gente ficou, né, com esse domínio desde o início, quando a gente ainda estava aprendendo a manusear, a fazer os pontos, estava Petrosteste. Mas a ideia é que a gente já está junto com o time do CETIC para alterar, tá? Mas quando alterar, não vai perder nenhum dado, vai ficar o mesmo dado que está ali, tá?
E quando alterar, né, a gente vai ficar só petros.fam.edu.br. Mas ele já é o nosso ambiente oficial, tá bem? Podem cadastrar os planos de vocês reais, tá? Que ele não vai ser um ambiente de teste, ele já é o nosso ambiente oficial. Aí a gente vai trabalhar para modificar a nomenclatura, que não é tão simples assim, já que a gente já fez a integração com o CIAP nesse domínio, aí a gente precisaria mandar vários formulários novamente para o MGI, né? Para eles cederem outras credenciais para a gente conseguir mudar o domínio. Mas como a CETIC ainda está verificando, né, essa questão, né, de modificar o domínio, mas já é o nosso ambiente oficial, o Petros Teste, tá? Alguém tem mais algum ponto? Outro ponto que sempre perguntam pra gente é, tipo assim, vou ficar afastado o mês inteiro. Preciso fazer o plano de trabalho? Como que é o procedimento, né? Caso você esteja afastado o período de um mês inteiro, né? Dia que engloba ali os dias úteis do mês inteiro, você não precisa fazer o plano de trabalho, mas daí a gente pede que você formalize enviando para a gente esse período no pgr.fam.edu.br, para que nas auditorias, quando a gente for auditar, né, quem está com plano de trabalho ativo e tá ok ali, a gente ter isso no radar de que você não vai ter naquele período, porque justamente você tá ou de licença, ou de férias, ou de algum tipo de afastamento, tá? Então, toda vez que você tiver um afastamento que englobe, né, ali um mês inteiro, aí a gente pede que você, né, nos informe por e-mail, porque daí a gente já mantém no radar e não te coloca como se tivesse não ok ali na auditoria, tá? Então, caso você tenha esses afastamentos, né, que engloba o mês inteiro, não precisa fazer o plano de trabalho, mas a gente pede que vocês formalizem justamente para a gente ter essa noção, né? Teve pessoas aí que, por exemplo, em janeiro, teve, eu acho que uma pessoa do CETIC, que vai se afastar janeiro inteiro. Tipo, ela vai ter o recesso e logo em seguida vai ter férias. Então, em janeiro não vai ter nenhuma entrega, né? Não vai ter nenhum período ali trabalhando em entrega. Então, ela informou pra gente, né? Ó, vou estar afastado desse período tal para período tal. E por isso, né, não vou ter plano de trabalho. Aí, pô, beleza. Aí a gente já tem noção. Quando a gente for fazer a auditoria de quem tem plano de trabalho em janeiro, a gente já tem noção de que a pessoa ali não tem, né? Porque ela está afastada, tá? Só aí a gente vai colocar que está justificado, né? O fato dela não ter plano de trabalho. Pra gente, né, não colocar ela ali como se estivesse não conforme, tá? Anne, pode falar, Anne. Seu microfone tá mutado, Anne, se estiver falando. Estão me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Com relação a esse afastamento durante todo o mês, né? Mas, assim, dentro do Petro, do plano de trabalho, tem aqui a aba afastamento, né? Aí tem que botar o afastamento, né? Assim, de férias, assim, por exemplo, de 1 de janeiro a 30. Não tem problema que quando você manda o afastamento pra gente, via e-mail, a gente que tá cadastrando esse afastamento lá para você, tá? Então, Mas assim, então quer dizer que assim, no meu naquela aba de afastamento do plano de trabalho, eu não tenho que botar as férias, assim, o afastamento, né? é porque se você está afastado o mês inteiro, você não vai ter plano de trabalho. Logo, você não vai conseguir registrar a execução Tá. naquele mês, né? Aí não vai estar habilitado para você colocar afastamento, porque você não vai ter plano de trabalho naquele mês. Aí, como você não tem, né, como colocar esse afastamento,
a gente está colocando aqui porque a gente tem acesso a essa aba de afastamento, né? Então, quem tem acesso a essa aba de afastamento, então pode tanto o seu chefe, né, colocar aqui, mas tem que formalizar com a gente por e-mail, para a gente poder ter a noção de que vocês não vão ter plano de trabalho naquele período. Tá certo. Ok, obrigada. Marina, uma última que eu já disse que era a última várias vezes, né? O Aham, meu setor, ele não é um setor que existe na estrutura organizacional, lá na Proplan, etc. aham, Ele pode se tornar uma unidade executora, porque até então o meu setor, como ele não existe, eu estou lotado na chefia de gabinete, e aí eu estou fazendo o plano de trabalho junto com todo mundo da chefia de gabinete. Tu acha que a gente pode se tornar o DPO, que é o meu setor, ele pode se tornar uma unidade executora ou tem algum critério para se tornar unidade executora ou é melhor deixar dentro do guarda-chuva mesmo? Cara, se é um setor que ele ali é diferente, né? O ideal é que vocês criassem ele formalmente. A gente não consegue incluir setores dentro do Petros, tá? Então, a gente aqui não. Quando a gente vai fazer aqui, ver as unidades executoras, ele não deixa a gente incluir nada. Então, ele puxa diretamente do CIAP. Então, tudo que Ah, está no CIAP é as unidades que estão aqui. Se não está no entendi. CIAP, se não é Então cadastrado não por dá. ele, não. Entendi. Então tá bom. Então a gente vai ter que continuar lá no grandão, porque a Isso. gente já foi lá na Proplan, eu acho que foi, não lembro se foi na Proplan. E aí eles falaram que para cadastrar precisa estar na estrutura, tem que aprovar no conselho, não sei de quê, é toda uma burocracia. Então vai continuar assim mesmo. Tá bom. Obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui as dúvidas. O cadastro de planejamento institucional dentro da estrutura do departamento deve ser feito apenas pelo diretor ou pelas coordenações? Valdomiro, uma vez que você cadastra o planejamento dessa unidade, ele já fica disponível para todo mundo, tá? Então, aqui, ó, a gente cadastrou, eu acho que deve ter mais alguns planejamentos que o pessoal foi cadastrando aqui, né? O Proplan já iniciou aqui um cadastro, tá? A gente cadastrou o PDI da UFAM. Então, de todo mundo vai estar aqui. Então, das coordenações abaixo da sua unidade, né, da direção, né? Então, tipo assim, só basta uma das pessoas, né, cadastrar aqui o planejamento de vocês, da unidade de vocês, que daí já fica disponível para todo mundo, tá? Então, eles não precisam cadastrar novamente. Então, vem uma pessoa, seja da coordenação ou da direção, vem aqui, inclui, né, um chefe, porque precisa ser chefe. Participante não consegue cadastrar planejamento institucional, tá? Precisa ser chefe. Vem aqui como chefe, cadastre aqui todo o seu planejamento, e aí, uma vez que cadastrou, ele já fica disponível, tá? Para as pessoas que estão abaixo na hierarquia também, tá? Ou todo mundo que está ali. Tá bem? E não precisa cadastrar novamente. Uma vez que você cadastrou o planejamento da sua unidade, ele já fica ali, tá bem? Aí só precisa, claro, né, quando findar aqui o período, né, o fim do seu planejamento, aí vai cadastro novo planejamento estratégico, tá? E o afastamento do dia 1 do 1 será colocado no plano de trabalho só em janeiro? Sim, sim, Anne Carolina. Porque a gente não consegue colocar afastamentos futuros. Então, como eu estou no plano de trabalho de dezembro, ó, se eu for tentar colocar aqui um afastamento do dia 1, eu estou no plano de trabalho de dezembro, tá? Que ele termina dia 31 do 12. Se eu for tentar colocar dia 1, ele me dá o lembrete aqui, ó. Atenção, a data de consolidação do plano é de 1 do 12 a 31 do 12. Então, em tese, você tem que colocar afastamentos, né? Que englobam aqui essa data. Que englobam, né? Que estão dentro dessa data. Isso, Elaine. Ela perguntou assim. Nesse caso, só precisamos informar o afastamento para vocês, caso seja o mês todo e o servidor não tenha plano de trabalho, é isso? Sim, Elaine. Quando acontece isso, aí vocês enviam para a gente, tá? E daí já fica ali no nosso radar que a pessoa não vai ter plano de trabalho, né, naquele período, naquele mês inteiro, porque realmente ela vai estar afastada e não teria como, tá?
Então, gente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente já passou 5 minutos, né, do nosso horário. Eu agradeço, tá, pela atenção de vocês, pela participação, tá? Quem estava fazendo bastante pergunta aí, né, que talvez sua pergunta seja ali a dúvida de um colega, né, que está ali também com essa mesma dúvida e já sanou aqui no plantão, tá? E daí eu agradeço a participação de vocês. Caso hajam algumas dúvidas, né, mesmo depois do plantão, a gente está disponível no e-mail, tá? Tem um formulário de dúvidas lá no nosso site também. E a gente está aqui para sanar e ajudar vocês a fazer a migração da forma mais tranquila possível. Tá bem? Agradeço a participação de todos.